Ei galera, faz tempo que eu não lançava um vídeo desses aqui, né? Relacionando filme, literatura, série, música com política, né? Hoje eu já vou lançando então a palavra sobre um filme bem conhecido e que se você ainda não viu ainda, você deveria ver. E se você já viu, quem sabe após esse vídeo aqui você não veja também umas outras coisas com outros olhos a partir da análise bem breve que eu vou fazer. Então bora falar de Elysium. Então, Elysium é um filme de 2013, ele é estrelado pelo Matt Damon, pela Alice Braga, o Wagner Moura e mais um monte de gente incrível. E esse filme é dirigido pelo Neil Blomkamp, que também dirigiu um outro filme interessante que é o Distrito 9. Aqui nesse vídeo eu vou falar primeiro da premissa geral do filme e o que isso tem a ver com política. E aí depois, mais pro finalzinho, quando vier uma parte assim de spoilers, eu vou avisar também para quem quiser evitar. Bom, Elysium se passa no futuro, né? É um filme de ficção científica, se passa no futuro, em 2154, e basicamente a Terra dessa época está um caos. Tem um problema pesado de superpopulação e a pobreza ela é generalizada. Os super ricos, eles estão morando num planeta artificial chamado Elysium, que é na verdade um satélite gigante artificial, né? Um satélite artificial gigante que eles construíram na órbita da Terra. Que basicamente, se o Elon Musk não conseguir fazer Marte dar certo, isso deve ser o plano B do cara. Além dos ricos morarem nesse satélite bem separado do restante da população, a situação de segregação ela fica muito mais evidente porque, além de tudo, em Elysium a tecnologia ela é assim, sinistra. Ela é tão avançada que eles praticamente resolveram todos os dilemas de saúde. Eles curaram todas as doenças e eles conseguem mesmo até regenerar o corpo. E aí, por curiosidade, o nome Elysium ele vem da mitologia grega, significando ali um paraíso para imortais, para heróis imortais. E aí, nessa história, a situação da classe trabalhadora, que é quase todo mundo que sobrou na Terra, ou seja, a maioria dos humanos, é uma situação deplorável. Quem tem emprego é super explorado e no filme vocês vão ver que acidente de trabalho pode ser uma coisa extremamente fatal, pode ser uma sentença de morte. Mesmo sendo coisa que se as pessoas ali, naquele ambiente de trabalho, tivessem acesso à tecnologia de saúde lá de Elysium, que os super ricos têm acesso, na verdade isso não seria problema. Mas eles não têm acesso. E aqui entra mais um outro aspecto do apartheid, do descaso que é exposto no filme, né? Grupos de pessoas na Terra se juntam tentando ir para o espaço em naves para tentar ali chegar em Elysium como imigrantes, tentar usar essa tecnologia médica, né? Chegando ali como refugiados, desesperados realmente, tentando salvar os seus familiares. Mas essa realidade toda também se dá num contexto assim de super militarização. E aí o personagem do Matt Damon, que é o personagem principal, o Max, ele trabalha numa fábrica de armas e robôs policiais. Então você vê essa militarização aí com a tecnologia. E aí quando refugiados da Terra tentam chegar até Elysium, o governo simplesmente destrói naves. É como se fosse assim, vidas de imigrantes e vidas de refugiados não importam. Enquanto isso, tem também, né, na história uma ameaça de golpe em Elysium entre, né, os ricaços e tudo mais. Uma ameaça de golpe de gente mais elitista e mais autoritária ainda para garantir que o sistema siga sendo mais elitista e mais autoritário ainda. Ou seja, tudo que é ruim pode piorar. E aí o que a gente vê aqui é um planeta arrasado. Não tem recurso para todo mundo, a sociedade está em colapso. E no filme eles usam especificamente essa situação de superpopulação, mas olhando aqui para hoje, né, seria realista a gente olhar para isso no sentido do capitalismo mesmo, o capitalismo acabando com o planeta, a população crescente sim, mas na verdade é uma população crescente que não tem como se sustentar porque os ricos sugaram tudo. E aí, para não ter que lidar com os problemas, os ricos resolvem seguir explorando na Terra, enriquecendo dessa forma, mas vivendo lá de cima. O filme, então, ele explora temas diversos de apartheid tecnológico
médico, espacial. O filme aborda xenofobia, superexploração de trabalhadores, militarização, resistência, autoritarismo, desesperança, que é um afeto muito forte, essa questão dos refugiados e muito mais. Tem bastante coisa assim para explorar na narrativa. Agora, se você não viu o filme e você não quer spoiler, então é melhor evitar o resto do vídeo, tá bom? E também dá para aproveitar para deixar aqui a sua curtida, a sua inscrição. E agora eu quero falar do final do filme, especificamente. A gente vai chegando ali no final do filme e a gente consegue ver que é realmente, cara, uma situação super pesada, né, para o Max chegar em Elysium, mas como um obstáculo para essa tecnologia de cura super avançada ser usada em trabalhadores da Terra, eles veem que o obstáculo é que o sistema só reconhece os cidadãos de Elysium. Então, praticamente, a solução que o filme dá é uma solução que se constrói na ideia de que vai resolver as coisas é o quê? Cidadania. É uma versão, assim, bem chutinha, liberal da coisa, né? O objetivo é aproveitar a brecha que eles encontram ali no programa que eles roubaram, né? O Max e o Spider, que é o personagem do Wagner Moura, aproveitar essa brecha para poder transformar todo cidadão da Terra também em cidadão de Elysium, e aí eles vão ter direito de usufruir dessas vantagens, né, do acesso a essas coisas em Elysium. E isso dá certo no final, né? Eles conseguem reescrever o código a um ponto que até a polícia lá, ela já passa a tratar diferente, porque a polícia de Elysium não pode matar um cidadão de Elysium, saca? E aí, o que eu quero dizer aqui é que dentro dos limites da narrativa desse filme, já que eles montaram, né, toda essa coisa sobre cidadania, dá para entender que eles fizeram assim, né? Então, o que a gente vê é muito mais uma ideia de que, existem refugiados, e aí esses refugiados estão ferrados, e aí é culpa, sim, dos países super ricos, então a solução é trazer essas pessoas e tornar essas pessoas cidadãs. Dá para ver, sabe, isso fazendo sentido num certo contexto. A luta final acaba sendo uma luta por cidadania. Mas tem um mas, porque eu sempre quero que vocês pensem de uma forma um pouquinho mais radical. Aqui, na vida real, a gente é obrigada, né, a reconhecer o limite dessa lógica. Primeiro, porque, olha, não dá para deixar o planeta entrar em um colapso, né, de vez, um colapso de recursos em primeiro lugar. Como eu sempre repito, todos nós cada vez mais repetimos, é ecossocialismo ou barbárie. E eu quero muito que vocês escolham ecossocialismo e não a barbárie. Segundo, a gente tem que olhar então para a raiz do problema, supondo aqui que nós temos tempo. Mais do que um regime político de cidadania problemático, o filme, na verdade, ele mostra uma sociedade que é uma sociedade que tem um regime de classes super rígido, extremo. E aí isso precisa fazer parte da luta também. Então isso é reconhecido no filme, mas eles se perdem nessa questão da cidadania, né? Então assim, francamente, pelo filme, não dá para saber ali no final se a luta vai seguir nesse sentido da questão de classes, porque aí como que fica, né, a parte de realmente trazer dignidade para os trabalhadores da terra também, como fica essa questão, né? Porque se a polícia não atira mais porque são cidadãos de Elysium, como é que fica a polícia na Terra? E a miséria e a destruição geral do planeta? Há chance de regeneração? Vão fazer algo em relação a isso? Essas respostas a gente não recebe no filme. Ele para ali naquela coisinha, naquela solução da cidadania. E hoje nós vivemos uma era de refugiados, e refugiados são resultado de guerra, de colonização, violência sistêmica, destruição de biomas também. E só uma política de cidadania para refugiados na Europa ou nos Estados Unidos, por exemplo, só isso não vai resolver. Evidente que, claro, né? Evidente que essa política é necessária, porque esses países ricos devem, no mínimo, receber gente de lugares que os países ricos ajudaram a destruir, né? É um mínimozinho de humanidade e um pouquinho de reparação. Mas é preciso também parar a destruição. É preciso preservar a autonomia dos povos, parar de sugar suas regiões e parar de interferir na sua política. E no fundo, a gente sabe
que, embora a apartheid tenha um componente ali de regime de cidadania, né, de quem é cidadão, quem não é, tratamentos diferentes, subcidadania, coisas assim, apartheid não é só isso. A segregação ela se dá de várias formas e o sistema de classe ele depende dessa segregação para funcionar também. Muita gente fica rica nesse tipo de sistema. Então, a minha dica para vocês é, claro, assistam Elysium, dá para refletir sobre muita coisa, mas no final a maior reflexão que fica e que eu passo para vocês, que eu gostaria de comunicar para vocês, é a de que também é preciso ir além. E aí deixa o seu recado sobre o filme, sugira outros filmes também de temática semelhante que vocês gostam e eu vejo vocês em breve.